Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre força gravitacional. Força gravitacional ou interação gravitacional é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos, atrativa e nunca repulsiva. É ela que torna possível ficarmos de pé. Isso porque a Terra exerce força gravitacional sobre os corpos. Lembrando, nosso planeta Terra ele tem uma força gravitacional. Onde essa força está puxando nós para o centro da Terra. Então, nós conseguimos se manter em pé e fixo ao chão graças à força gravitacional. Se não existisse a força gravitacional, nós seria expulsado do planeta Terra. Nós ficaríamos vagando pelo espaço até um outro corpo ter uma força gravitacional que puxaria nós para o centro dele, para a órbita dele. Acontece também entre a Terra e a Lua, a força gravitacional, onde a Terra também puxa a Lua, e vice-versa, onde a Lua também puxa a Terra. Só que como o planeta Terra é maior, então o campo gravitacional dele é muito maior. Como também temos o Sol. O Sol é muito maior que eles, então o Sol também puxa eles, e eles puxam o Sol. Só que a força gravitacional de puxar o Sol é menor, porque o Sol tem uma massa muito maior que a Terra, então ele tem mais força que eles. Tá? Então é interessante a Lua, bem como entre a Terra e o Sol, faz com que um movimento de translação da Terra aconteça. Então, essa atração faz que o movimento deles de translação aconteça. Da mesma forma ocorre com todos os outros planetas. E a força gravitacional que torna capaz de ficar em suas órbitas girando em torno do Sol. Então essa força gravitacional que permite os planetas ficarem em órbita, não ficarem vagando pelo espaço. Lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal foi proposta por Isaac Newton em 1666. A sequência do episódio clássico que os cientistas observavam a maçã cair da árvore. Newton concluiu que a Terra e a maçã eram corpos que interagiam de formas recíprocas. Quer dizer que um ficava atraindo um outro. Se não houvesse essa força, a Lua, por exemplo, cairia, em virtude da gravidade. A Lua é atraída para o centro da Terra e sofre uma aceleração, o qual produz a sua órbita, além do movimento dos planetas. A lei da gravitação universal também explica a altura das marés e os ciclos de vida das estrelas. Importa lembrar que é a gravidade que mantém as estrelas vivas. E com isso, Isaac Newton deduziu uma fórmula, onde F é a força gravitacional entre dois corpos, G, que é a constante de gravitação universal, M maiúsculo e N minúsculo é a massa dos corpos, medidas em quilogramas, e D é a distância entre o centro dos corpos, medidas em metros, sempre metros. E não esquecemos que a distância é ao quadrado. Isso quer dizer que a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Então, e a constante gravitacional ele é um valor fixo, então é um valor que não vai ser alterado. G é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 8 dinas centímetros ao quadrado gramas, ou G é igual a 6,77 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metros ao quadrado por quilograma. De acordo com a física, esse valor é o mesmo em qualquer local do universo. Conclui-se que a lei de gravitação universal obedece ao princípio da proporcionalidade e que sua interação é de longo alcance. Então, com isso, nós temos um exemplo para nós poder calcular essa força. Aqui, nesses exemplos, nós podemos concluir que calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 gramas. Então, meu M e meu M minúsculo vai ser 500, porque são duas massas. Essas duas massas têm um peso de 500 kg. Tem uma distância de 5 metros, uma da outra. A fórmula nós temos aqui e substituímos. 6,107 vezes 10 elevado a menos 11. Como nós estamos trabalhando com a distância em metros, então vamos trabalhar com a força gravitacional em quilogramas.
E as massas? 500, 500, porque as duas massas têm 500 kg. Isso é a distância 5 newton. Ok? Aqui já fomos direto para a resposta. Caso você tenha dúvida como chegamos na resposta, segue aqui no lado. FG igual 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 500 é uma coisa aqui, 5 vezes 10 ao quadrado. Então, 5 vezes 10 ao quadrado. 5 vezes 5 ao quadrado, 25. Ok? Só coloquei esses dois 500 em notação científica. FG igual 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é uma coisa que multiplicação na mesma base, somos expoente. 5 vezes 5, 25. Dividido por 25. Como nós temos uma divisão onde todos os numeradores são uma multiplicação, e nós reparamos que nós temos um numerador que está multiplicando é igual ao denominador, nós podemos cortar. Então elimina. Porque se você multiplicar tudo isso e dividir por 25, é uma coisa que cortar os 25 e 25. Vai dar a mesma resposta. FG igual 6,67 vezes multiplicação de mesma base, somos expoente. Menos 11 mais 4, menos 7. Então, aqui nós temos o nosso resultado. Aqui, o segundo exemplo, né? Para ficar mais compreensível. A força de atração gravitacional em dois objetos de massa 5 kg e 100 kg. Aqui, ó. Aqui nós já temos uma diferença já de massas. E essa força é de 13,4 newton. Essa é a força, nosso F. Então, determinar a distância. Então, ele quer saber o D. Aproximadamente que separa esses dois objetos. Aqui nós temos o cálculo. A nossa fórmula, substituição da fórmula. Ó, as duas massas, a massa de 500 a massa de 100. Nós substituímos o gênero. E a nossa força 13,4. E a distância nós mantemos como está. Como ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então ficaria, aqui no ladinho, ficaria D vezes 13,4. E como esse 13,4 está multiplicando, ele vem para baixo dividindo. Por que nós fizemos isso? Para nós isolar o D, porque é o valor que nós procuramos. Então nós temos que isolar ele em um lado da equação. Ok. Fazendo todas as multiplicações, 6,7 vezes 10, e a multiplicação da base 10, porque aqui nós temos números com finais 0, e são maior que 10, então, fazendo a multiplicação da base 10, temos 13,35 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 13,4. Resolvendo essa divisão, e lembrando que esse 13 nós temos que transformar em notação científica, fica 1,34 vezes 10. Por isso que aqui deu menos 8. Porque quando eu faço essa divisão de potência, vai ficar com divisão de potência, repete a potência e subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. E o expoente de baixo é um número que não aparece aqui. Que número que não aparece? 1. Então fica 10 elevado a menos 8. Como tem uma potência, como a minha distância é ao quadrado, então quer dizer o quê? Que eu vou ter que passá-la para o outro, mesmo com a operação ao contrário. A operação ao contrário da potência ao quadrado é raiz quadrada. Então eu teria que tirar a raiz quadrada do número 2,5 vezes 10 elevado a 8. Se você jogar na calculadora, você vai ter a raiz quadrada, que é aproximadamente 1,60 vezes 10
elevado a menos 4 metros. Então, a distância entre esses dois corpos vai ser 1,60 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Mais um exemplo. Determine a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de 10 elevado a 22 newton. Sabendo que a massa da Terra é 6 vezes... aqui já tem uma massa da Terra. Já nos deu uma massa. 6 vezes 10 elevado a menos 20, elevado a 24. E a massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 kg. E a distância entre os dois é 1,5 vezes 10 elevado a 8. E lembrando que 1 km equivale a 10 elevado a 3 metros. Então, com isso, nós temos a fórmula. A única que ele já deixa bem explicadinho. Massa do Sol, massa da Terra. Substituindo a massa do Sol e a massa da Terra, temos aqui. E posteriormente, ele já substitui a distância. Fazendo as multiplicações dos elementos em cima do numerador, com multiplicação de mesma base, que você vai somar os expoentes, tua resposta é 79,2 vezes 10 elevado a 43. E embaixo, elevando esse número ao quadrado, então para levar um número de parênteses com potência ao quadrado, você vai levar o número que está na frente ao quadrado, 1,5 ao quadrado, 225. E o 11 ao quadrado, que dá 22. Só que aqui você não vai levar o 11 ao quadrado, você vai multiplicar. Porque aqui usa a propriedade da potência de potência. 11 vezes 2, que dá 22. Fazendo a divisão dos números decimais, 79,2 dividido por 2,25, 35,2. E divisão de mesma base, faz o quê? Subtrai o expoente. 10 elevado a 21. 35 ele é maior que 10. Então aqui transformar em notação científica. Então transformar ele menor que 10. A única que vai ter que andar caso uma vírgula mais para o lado esquerdo. E com isso soma na potência. Então fica 3,52 vezes 10 elevado a 22 newton. Então essa é a força de interação entre o Sol e a Terra. Ok? Então, esses exemplos com essa aula de hoje, vocês conseguem fazer os exercícios da semana passada, caso não tenham conseguido entender melhor para fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para todos.